Galera, como é que vocês estão? Galera, dicas muito boas aí, muito boas aí que eu vou dar em relação ao ângulo, ao menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio analógico, certo? Qual que é o grande problema do relógio analógico que vocês têm? Antes de mais nada, você precisa saber qual que é a medida por exemplo, de um ângulo que vai do 12 para o 1 ali, né? Não, deixa eu voltar aqui. Isso aqui eu tenho que mostrar para vocês. Quanto que mede, por exemplo, esse ângulo aqui? Isso aqui vocês precisam saber, né? Eu esqueci de falar. Ó, quanto que mede esse ângulo aqui? Ó? Vai do centro passando pelo 4 até do centro passando pelo 5. Ou seja, o intervalo entre uma hora aqui, ó, entre 60 minutos. Você concorda comigo que eu tenho que pegar 12 intervalos? E nesses 12 intervalos eu tenho 360 graus para dividir entre eles? Então, cada um desses ângulozinhos aqui é 360 graus dividido por 12. 360 graus dividido por 12 dá 30 graus para cada ângulo. Então, a medida do ângulo aqui de cada um desses arcos, ó, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus e assim por diante. Para que no total a gente encontre 360 graus. Deu para entender isso daí, né? Então, sabendo que a medida entre os ponteiros de um relógio aqui, ó, quando a gente tem esse intervalo, ou de 60 minutos para o ponteiro das horas, ou de 5 minutos para o ponteiro dos minutos, a gente tem 30 graus. Ok, agora, qual que é o grande problema de vocês? Vocês acham, por exemplo, quando está nesse horário aqui, 10h10, por exemplo, vocês ingenuamente acham que, beleza, o ponteiro dos minutos está exatamente aqui no 10. No 2, que se representa 10 minutos. Aí vocês acham que o ponteiro das horas está exatamente no 10. Galera, presta atenção. Vamos lá para o meu desenho. Vamos lá para o outro site lá. O que que acontece que vocês não percebem? O que acontece que vocês não percebem? Quando eu tenho horas exatas, eu vou colocar o 10 horas aqui. Vou colocar o 10 horas para ficar mais fácil vocês entenderem. E vamos colocar 10 minutos. Igual tá lá. 10h10. Quando tá 10 horas em ponto, aí tudo bem. O ponteiro das horas está marcando certinho no 10. Repito, quando você está com 10 horas em ponto, o ponteiro das horas, esse laranjado aqui, ele está marcando certinho lá no 10. Tudo bem? Entenderam isso? Mas quando o ponteiro dos minutos, por exemplo, gira 1 minuto, você percebe que já dá uma mexida lá no ponteiro das horas? Ele já começa a se aproximar do 11. Ele gira ao mesmo tempo em que o ponteiro dos minutos vai girando. Ele não fica parado exatamente no 10 até o ponteiro dos minutos dar uma volta completa. Não, ele vai girando junto, ó. Perceba, ó. Tá vendo que ele está girando junto? A cada girozinho de 1 minuto do ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas vai girando. Então ele não fica às 10h10, ele não fica exatamente no 10. Ele já girou um cadinho, avançando em direção ao 11. Concorda comigo? Então, qual que é esse giro que o ponteiro das horas fez do 10 em direção ao 11? É isso que vocês precisam saber. Porque se ele não girasse, aí tudo bem. Aí a resposta seria 4 intervalos de 30 graus, né? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 30, 120. E aí a nossa resposta seria, como estava lá nas alternativas do Instagram, 120 graus, ó. 30, 60, 90, 120. Mas você tá lembrado, ó, professor Rafa Jesus, que o ponteiro das horas ele deu uma giradinha aqui, ó, em avanço ao 11. Tem um ângulozinho que ele já percorreu aqui, meus queridos, ó.
E é esse ângulozinho que faz com que a resposta não seja 120 graus. Pé! Resposta errada para a maioria lá no Instagram. Então, a gente tem que descobrir esse ângulozinho para retirar dos 120 graus, uma vez que o ângulo está fechando, não é? Às vezes a gente soma, às vezes a gente diminui. Então, vamos à procura desse ângulozinho. No ponteiro das horas, a única coisa que a gente tem certeza que ele gira o quê? Ponteiro das horas. Para ele vir do 10 para o 11, por exemplo, ou seja, para ele girar 30 graus, ele gasta 1 hora, que no caso são 60 minutos. 1 hora são quantos minutos, meus amores? 60 minutos. Vocês adoram regra de 3, vou fazer por regra de 3. O ponteiro das horas, ele gira 30 graus em 1 hora. Gasta 1 hora para ele vir do 10 para o 11. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Depois, a gente tem que pensar no seguinte. Quantos graus o ponteiro das horas vai girar em um mísero minuto? Eu quero saber só em 1 minuto. Quantos graus que ele gira? Essa relação, por favor, não esqueça. 30 não é a metade de 60? Você já pode concluir que a quantidade de graus é a metade dos minutos passados. Então, em 1 minuto, o ponteiro das horas vai gerar meio grau. Meio grau, anota isso daí. Mas vamos chegar lá na resposta. Quando eu multiplico isso daqui cruzado, porque são grandezas diretamente proporcionais, nós temos que 60x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 60. Você pode colocar esse resultado de duas formas. Na forma de fração, é meio grau, ou você pode colocar na forma decimal, que é meio grau na forma 0,5. Ok, então eu já sei que em 1 minuto o ponteiro das horas gira meio grau. Mas o que eu quero que você grave mais? Mais do que isso. Meio é metade. Meio é o que, galera? Meio é metade. Então, o ponteiro das horas, em x minutos, gira x sobre 2 graus, ou seja, a metade dos minutos passados. O ponteiro das horas gira a metade em graus do número de minutos passados, certo? Então, se passa 15 minutos, eu já posso ter certeza que o ponteiro das horas girou quantos graus? 7 graus e meio. 15 minutos, 7 graus e meio. É a metade. Passaram-se 36 minutos. Quantos graus que o ponteiro das horas girou? Girou 18 graus. É a metade. Deu para sacar isso daí? Então o ponteiro das horas não tá exatamente aqui no 10. Vamos supor que o ponteiro das horas esteja mais ou menos aqui, certo? Tem que descobrir quantos graus que ele girou para tirar do 120, que a gente já tinha imaginado anteriormente. Ó. Beleza, mas quanto que ele girou? Não se passaram 10 minutos? Você pode até fazer a regra de 3, mas a gente já descobriu que é a metade. Então, o ponteiro das horas girou 10 minutos dividido por 2, isso vai dar 5 graus. Se ele girou 5 graus, a resposta correta então seria 120 graus menos esses 5 graus que se fecharam ali no nosso ângulo. Então ele, na verdade, mede 115 graus esse ângulo formado pelos ponteiros do relógio. O menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos desse relógio nesse horário. O ponteiro dos minutos, na verdade, já é um pouco diferente. A cada minuto passado, ele gira 6 graus. Como que você faz isso? Faz uma regra de 3, que você vai perceber. O ponteiro dos minutos, ele gira 360 graus em 1 hora. Ele não gira só 30 graus, ele gira 360. Em 1 minuto, ele gira quanto? Multiplica cruzado, grandezas diretamente proporcionais. 60x é igual a 360. X é igual a 360 dividido por 60. X, portanto, é igual a 6 graus. Isso significa que o ponteiro dos minutos gira 6 graus por minuto. O ponteiro das horas gira meio grau por minuto, tá?
o nosso exemplo, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, que lá vai a resolução. Pausou? Então vamos lá. Qual a medida do menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos de um relógio analógico às 9h22? Vamos fazer, marromeno, o ponteiro das horas e dos minutos, aonde que ele está, aonde que eles estão. Agora, presta atenção, porque tem gente que não presta. Ó, 22 vai estar marromeno aqui no 4, mas um pouquinho para lá. O ponteiro das horas estaria no 9 se fosse exato, mas ele já andou um pouquinho em direção ao 10. Ele andou mais da metade do caminho ou menos da metade? Menos da metade, porque nós estamos apenas com 22 minutos passados. Beleza, galera. Olha o que eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir quanto que mede esse ângulo aqui de verde. Pintei de verde para você ver de perto. E quanto que mede esse ângulo de preto. Por que eu tenho que saber esses dois ângulos, Vinícius? Porque eu já sei quanto que medem esses outros aqui, ó. De 8 até 9, eu já sei que mede 30 graus. De 7 até 8, eu também sei que mede 30 graus. Primeira coisa que a gente viu nesse videozinho. De 7 até 6, 30 graus. De 6 até 5, 30 graus. Então eu já sei que quanto que mede esse ângulo do 9 até o 5, mede 120 graus, porque é 30 vezes 4. Preciso descobrir o verdinho, eu vou chamar de x. Preciso descobrir o pretinho, que eu vou chamar de y. Beleza? Então, a medida do ângulo que eu quero é x mais 120 mais y mais 120. Ponteiro dos minutos. Esse aqui é o ponteiro dos minutos. Presta atenção. No 4 ele está no 20. Se você estivesse no 4, seriam 20 minutos. Mas onde ele está é 22. Do 20 até o 22, passaram-se quantos minutos? Do 20 até o 22, passaram-se 2 minutos. Concorda comigo? Então esse intervalo aqui é referente a 2 minutos. Mas se é referente a 2 minutos, é referente a quantos graus? Ponteiro dos minutos, não confunda os ponteiros. Em 1 minuto, o ponteiro dos minutos nos gira 6 graus. Em 2 minutos, 12 graus. Não concorda comigo? É só multiplicar por 6 esses 2 minutos. Em 1 minuto, o ponteiro dos minutos gira 6 graus. Em 2 minutos, 2 vezes 6, 12 graus. Já descobri esse ângulozinho aqui, ó, 12 graus. Ué, mas peraí. Se daqui até aqui tem 12 graus e do 4 até o 5 tem 30, quanto que falta do 12 para chegar no 30? Essa vai ser a medida de y. Y, então, vai ser 30 graus menos os 12 graus que o ângulo andou. Isso vai dar 18 graus. Sacou a ideia? Agora, para poder descobrir o x, o tanto que o ponteiro das horas girou do 9 até aqui não foi também referente a 22 minutos? Então, isso aqui é referente a 22 minutos. 22 minutos, a quantidade que o ponteiro das horas girou é a metade. Meio. Lembra? Então, passaram 22 minutos, a metade de 22 é 11. Então, 22 dividido por 2, isso vai dar 11 graus. Pronto. Já tenho a medida de x e de y. A medida do ângulo procurado vai ser 11 graus mais 18 graus mais os 120 que eu já tinha descoberto inicialmente. Isso vai dar 138, 149. Confere? É essa a ideia. Agora é treinar, fazer vários exercícios. Qualquer dúvida, eu estou no Instagram, tá bom? A galera do Clube da Matemática me tem lá no Facebook, também me tem no WhatsApp. É só me incomodar, precisa me incomodar. E aí, exercícios como esse, que são exercícios um pouco mais de vestibulares tradicionais, não serão mais problema para você, tá bom? Muito obrigado se você está acompanhando ao vivo ou gravado. Eu espero ver você nos nossos próximos vídeos. Valeu!